Saudações a você que nos acompanha no projeto Lendo a Bíblia em um Ano. Hoje a nossa reflexão está em Gênesis capítulo 41, Salmo capítulo 32 e do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 1 até o 25. Vamos começar mais essa jornada. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha ele e ajude que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Em Gênesis capítulo 41, nos conta a história do sonho de Faraó. Faraó teve dois sonhos. Ele sonhou com 7 vacas, diz o texto, vacas gordas de carne, e ele, no sonho, percebeu, diante do rio Nilo, que essas vacas que pastavam, elas consumiam outras 7 vacas magras de se ver, como diz a Bíblia. E depois ele teve outro sonho, que foi exatamente as 7 espigas de milho, que eram bonitas à vista, e outras 7 espigas de milho que eram feias à vista, e no sonho ele viu que as 7 espigas de milho bonitas consumiam as 7 espigas de milho que eram feias. E diz o texto que esse sonho se repetiu e ele acabou se perturbando sobre o que isso iria significar. Nesse momento entra em cena José do Egito, ou José no Egito, como alguns costumam falar, que estava preso. Lembra que o texto anterior fala sobre o copeiro? José interpreta o sonho do copeiro, que envolvia também o padeiro ali. Então o copeiro se lembra de José, que estava preso, e menciona, diante da aflição do rei, menciona que lá na prisão tem um jovem hebreu chamado José, que um dia interpretou o seu sonho e o sonho do padeiro, e aconteceu conforme ele tinha dito. E o texto nos mostra que José, então, é chamado diante do faraó e José interpreta o sonho. Qual que é a interpretação? As 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho são 7 anos de fartura. E as vacas gordas de carne que consomem as vacas magras e as espigas de milho bonitas que consomem as outras 7 são o período de 7 anos de escassez, onde tudo que for produzido naqueles 7 anos de fartura será devorado, consumido pelos 7 anos de escassez. Em torno disso aqui, desse episódio que gira o capítulo de Gênesis 41, e o próprio José, ele faz uma sugestão ao faraó que ele escolha um homem para governar, e ali José dá uma sugestão muito linda. Ele fala sobre a 5ª parte, né? Guarde a 5ª parte. Esse é um conceito interessante de gestão financeira, quando uma família se propõe a guardar a 5ª parte, ou seja, ela não gasta tudo que come, tudo que consegue, tudo que arrecada. É como se não gasta tudo o que ganha, mas ela consegue guardar 20% daquilo que chega às mãos, né? Então, esse segredo da 5ª parte é um princípio muito interessante de prosperidade financeira. Mas o fato é que o capítulo mostra que José acaba sendo promovido a governador do Egito. E quando isso acontece, ele chega a dizer que é por obra de Deus. Uma parte muito legal é que quando José está diante de Faraó, e o Faraó então pede a interpretação, o faraó menciona assim: olha, você é capaz de fazer isso, eu soube que você é capaz de fazer isso. E ele diz o seguinte: isso está no Senhor, essa capacidade está no Senhor. Então, um conselho que se pode dar é assim: sempre manifeste a sua fé e a sua crença no Senhor. Não importa se você está diante do rei, do governador, do seu patrão, do seu funcionário, do seu amigo na sua escola, sempre reconheça que o Senhor está à frente, né? Então José interpreta o sonho, se torna governador no Egito, e ele acaba se tornando um instrumento de salvação para aquelas pessoas, né? José, na verdade, é tido também como um tipo de Cristo, o Cristo que salvou, o Cristo que libertou. Lá no Novo Testamento, José é um tipo de Cristo porque ele foi usado como esse instrumento de proteção, de salvação, de provisão para aquelas pessoas, que se não fosse ele ser usado com essa sabedoria, o mundo daquela época teria sucumbido naquela fome terrível, naquela estiagem terrível.
Então, Gênesis capítulo 41. A segunda parte da nossa reflexão está no Salmo capítulo 32. Você que está aí nesse desafio, lendo a Bíblia em um ano. O Salmo capítulo 32 é um salmo de 11 versículos, não é muito grande, mas tem uma mensagem muito bonita, porque fala sobre exatamente a felicidade do homem perdoado. Como é satisfatório saber que nós somos perdoados. O versículo 1 do Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quem nos perdoa, quem nos tira o nosso pecado é exatamente o Senhor Deus, né? E essa é uma mensagem interessante sobre sabermos, né? Você saber, eu saber, nós sabemos que somos perdoados. A Bíblia diz que nós somos agora justificados em Cristo Jesus. O versículo 11 do Salmo 32, o versículo 10, na verdade, do Salmo 32 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, o que você pode esperar, você que confia no Senhor? Espere misericórdia, espere proteção. O que um homem que não confia no Senhor pode esperar? O texto está dizendo que ele vai ter muitas dores, anda em sofrimento. Às vezes essas dores podem ser na família, uma consequência familiar, pode ser uma enfermidade, um hábito pecaminoso que o faz sofrer, mas como disse o texto, isso é pertinente à vida de ímpio, mas aquele que serve o Senhor, que confia no Senhor, além de ser perdoado, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor estará ali em volta dele. E o último versículo do Salmo 32 diz assim, o versículo 11, diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, o Salmo capítulo 32, ele nos exorta ao arrependimento e ele mostra exatamente a bênção e a felicidade do homem que é perdoado. O último texto da nossa reflexão de hoje, no projeto Lendo a Bíblia em um Ano, é Lucas capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 25. Esse texto nos conta a história de Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Jesus, você já vem acompanhando pela leitura anterior, Jesus estava num processo acusatório e muitas testemunhas falsas se levantando contra o Senhor, acusando de muitos crimes que ele não havia cometido, e ele chega então diante de Pilatos, que era o governador. E diz a Bíblia, nesse texto de Lucas capítulo 23, que Pilatos não via em Jesus crime algum. Como Jesus era galileu e estava ali na cidade Herodes, ele então direciona Jesus para ser interrogado por Herodes. Herodes fica empolgado, fica feliz, porque ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, mas ele tem uma atitude ruim. Quando ele está diante de Jesus, ele queria que Jesus fizesse um milagre para ele, fizesse um sinal, como se Jesus fosse um mágico. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu coisa alguma para Herodes. E ele se irrita e ele devolve. Tem um texto que diz até que ele vestiu Jesus de uma roupa brilhante, né? Como se Jesus fosse um personagem cômico. E ele devolve Jesus, manda de volta para Pilatos. E novamente, diante de Pilatos, não encontra ali um crime. E surge então a lembrança do hábito de, durante a Páscoa, soltar um criminoso, né? E Jesus aí então, equiparado a esse criminoso, a um criminoso nesse nível, porque vem diante dele, manda chamar Barrabás, que era um homem que fazia parte de um grupo que se levantava contra o Império Romano e realmente tinham cometido assassinato e cometiam muitos crimes. E Barrabás está ali, como se diz, né, para ser crucificado, né? E Pilatos leva Jesus diante do povo e pergunta, aquela famosa pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás, né? E a multidão, incitada por aqueles que acusavam Jesus, grita Barrabás. E aí então Jesus ele é condenado ali à crucificação, Barrabás é solto. Na verdade, esse episódio nos faz refletir sobre o ato substitutivo de Jesus Cristo, que Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás.
Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás. Então, queridos, dentro dessa reflexão aqui, nós podemos fechar o assunto incentivando, faça a escolha certa. Faça a escolha por Jesus, decida por Jesus, não escolha Barrabás. Muitas pessoas estão escolhendo o crime, estão escolhendo o erro, estão escolhendo o pecado, mesmo sabendo que a escolha de Barrabás não é uma boa escolha, mesmo sabendo que a melhor escolha é Jesus, ainda tem aqueles que escolhem Barrabás. Mas eu quero te encorajar a escolher Jesus. Dentro dessa situação, lembre-se, ele morreu no nosso lugar. Ele foi crucificado na cruz que era para nós. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje você pode ter paz, se hoje você pode confessar salvação, se hoje você pode orar e ter acesso ao Santo dos Santos, ter acesso ao trono de Deus, você pode ser chamado filho de Deus, você pode tomar posse dizendo eu sou herdeiro do Senhor, sou co-herdeiro com Cristo. Isso só é possível por causa da morte substitutiva do Senhor Jesus. Chegamos ao final da nossa reflexão. Deus abençoe e vamos seguir firme no projeto Lendo a Bíblia em um ano. Não esquece, curte, compartilha e ajude que mais pessoas recebam essa mensagem. Fica com Deus e até a próxima.